Fala aí pessoal, aqui é o Arthur Romeu e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que foi a minha apresentação da monografia. Para quem não sabe, eu me formei em Oceanografia pela UERJ. E embora a apresentação da Mono seja um evento presencial, porque eu me formei em 2020 e tudo estava acontecendo, a minha monografia teve a apresentação virtual. Então com isso eu pude gravar a tela do computador e compartilhar com vocês a experiência na íntegra de como que foi a minha apresentação. Bem, o título dela foi Uma Inferência no Potencial Eólico Costeiro do Brasil. E o que isso significa? Basicamente, hoje em dia, as turbinas eólicas capazes de gerar energia chegam a 200 metros de altura. Isso é muito alto. Só que tem um porém. Essas turbinas muito grandes precisam ser instaladas em locais com muito vento para que o custo de instalação seja superado pela produção de energia. Então, pensando nisso, eu me propus a responder duas perguntas básicas. A primeira é, onde no nosso país a gente conseguiria instalar um empreendimento como esse? E a segunda é, quanto mais ou menos de energia a gente iria produzir? A minha monografia teve um tema relacionado à oceanografia física, e a banca me deu 10 pelo meu trabalho, então fiquei bem feliz. Bem, agora sem mais delongas, vamos para a apresentação. Bem, boa tarde a todo mundo. Eu vou começar a minha apresentação da minha monografia agora. Como o professor Lúcio falou, ela é intitulada Uma Inferência no Potencial Eólico Costeiro do Brasil. Bem, primeiramente uma breve recapitulação. Na disciplina do Estágio Orientado 1, foram apresentadas as bases históricas e tecnológicas do estudo, assim como a fundamentação teórica e os dados que nós utilizamos. Nós vimos a evolução histórica do Brasil, desde os primeiros esforços nos anos 70 até a elaboração dos atlas do potencial eólico brasileiro de 2001 e 2017, a situação energética nacional, na qual a gente identificou uma crescente inserção nacional e um alto potencial de desenvolvimento na geração eólica, as tecnologias aerogeradoras, onde podemos observar a tendência de turbinas cada vez mais potentes em alturas de até 200 metros. E também fizemos uma fundamentação teórica, na qual definimos a utilização da lei logarítmica e do cálculo da densidade de potência para o estudo. E os dados utilizados no estudo, que foram provenientes das estações do Banda UERJ e do PNBOIA, para calcular a velocidade média anual a 200 metros de altura. Bem, o estudo partiu da pergunta inicial de onde se encaixariam as novas tecnologias aerogeradoras no Brasil. Então, foram definidos um objetivo geral e um par de objetivos específicos que ficaram da seguinte maneira. Como objetivo geral, o estudo se propôs a comparar os dados medidos provenientes dos dados gerados de velocidade média anual do vento de estações costeiras do Banco de Dados Ambientais da UERJ e do PNBOIA, com os gerados pelo Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, Simulações 2013. E como objetivos específicos, o estudo faz uma análise de potência de geração de energia eólica e a utilização dele com dois modelos diferentes de novas turbinas eólicas offshore em uma área definida ao longo da costa, tendo a sua capacidade total instalada. Bem, começando aqui com o estado da arte da energia eólica no mundo e no Brasil. Hoje em dia, existem três principais tipos de trem de força para as turbinas eólicas. O primeiro é o trem de força de transmissão direta, onde o rotor é diretamente conectado a geradores síncronos de baixa velocidade e que não tem uma caixa de marchas. O segundo é o trem de força indireto, onde tem uma caixa de marchas, de múltiplas marchas, na verdade, conectadas a um gerador por indução de alta velocidade. E o terceiro é um tipo de trem de força chamado semidireto, que possui uma caixa de marchas que se conecta a geradores síncronos. Bem, atualmente, as duas tecnologias mais empregadas no mercado são as de turbinas com transmissão indireta de velocidade variável e caixa de marchas de múltiplos estágios, e as de transmissão direta, que apareceram os primeiros modelos no início dos anos 90. Inclusive, o exemplo da imagem é uma de transmissão direta. Vale lembrar aqui que uma das diferenças entre essas duas tecnologias é que ainda vem sendo desenvolvida a tecnologia de transmissão direta,
porque hoje em dia a caixa de marchas possibilita um tamanho do rotor um pouco menor do que a de transmissão direta. Então, quanto maior a turbina, a transmissão, quanto mais potente a turbina, a de transmissão direta ainda fica um pouco maior em dimensões do que a de transmissão indireta de velocidade variável. E no ano de 2011, em torno de 83% das turbinas eólicas em operação possuíam marchas, enquanto a porcentagem para turbinas de trem de força direto era de 17%. Mas essa porcentagem tende a mudar conforme a tecnologia vai avançando, porque a caixa de marchas ela representa um potencial de ela falhar. Então, a transmissão direta é um pouco mais segura nesse sentido. Também foram pesquisadas outras tecnologias aerogeradoras que incluem diferentes orientações para os eixos. Então, tem investigações sobre turbinas com eixos verticais e até com formato helicoidal. A orientação das turbinas também, a barlavento ou a sotavento, com diferentes estratégias de controle, como freios, e até tecnologias de aerogeradores sem rotores, como as que obtêm a energia com base na vibração induzida pelo fluxo subaéreo. Também podemos destacar os novos níveis de potência do mercado mundial. Num levantamento, hoje em dia temos 13 modelos de 8 manufaturadores com potência maior ou igual a 10 megawatts. E todas elas já estão disponíveis no mercado, 2 das quais já encontram-se instaladas em operação, e 11 com instalação prevista até 2025. Então, numa breve comparação, no estágio orientado 1, que foi no período passado, onde começou esse estudo todo, só existiam 3 modelos anunciados. Então, nesse período de um pouco menos de um ano, foram anunciados mais 10 novos modelos de turbinas eólicas com esse grau de potência. E a altura do rotor média dessas turbinas é de 180 metros. Agora para o cenário nacional, onde a gente se encontra hoje no Brasil. As primeiras turbinas eólicas offshore do nosso país ainda estão por serem implementadas. As empresas pioneiras em território nacional estão em fase de estudos de viabilização da tecnologia no território e o licenciamento para novos parques eólicos offshore, como no caso dos campos de Aracatu 1 e 2, entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vale lembrar também e destacar que o IBAMA emitiu no dia 18 de novembro agora um termo de referência geral para novos empreendimentos de usinas eólicas offshore. Então, isso denota a franca expansão desse tipo de tecnologia para ser utilizada no Brasil. Outros parques eólicos previstos para instalação futura são o Complexo Eólico Marítimo Asa Branca 1, de 400 megawatts, o Complexo Eólico Caju, de 30, e a planta piloto de geração de energia eólica offshore da Petrobras, é um projeto de pesquisa e desenvolvimento de 5 megawatts. Quase 90% das turbinas aerogeradoras atuando no país, antigamente, possuíam um diâmetro inferior a 80 metros. Em 2010, esse número já passou a ser de somente 5%, enquanto os diâmetros de 110 metros ou mais, que apareceram a partir de 2010, passaram a somar 60% dos empreendimentos em 2013 e 97% em 2018. Isso indica uma forte tendência ao aumento do diâmetro médio dos rotores também em cenário nacional. Aqui uma comparação da oferta interna de energia do nosso país. Esses aqui foram os dados apresentados durante a monografia 1, e que foram para 2017. E aqui são os que constam no presente estudo, que de 2018 e 2019, de acordo com o levantamento mais recente, a gente vê um claro declínio da nossa dependência em recursos não renováveis, que em 2017 era de 57% e agora passou para 53,9%, enquanto os recursos renováveis aumentaram de 43% para 46,1%. Vale lembrar aqui que a energia eólica está dentro dessa categoria aqui, de outras renováveis. Então, subiu de 6%
para 7%. Agora, é impossível continuar o estudo sem também trazer o realismo dos custos de implementação dessa tecnologia hoje em dia. Então, aqui, segundo um levantamento adaptado da empresa de pesquisa energética em 2018, a gente pode ver que, apesar de a energia eólica offshore aparecer no top 3 de custo médio em dólares por quilowatts, ela custa em média 4.500 dólares por quilowatts na hora da instalação. Ela se situa abaixo do custo de implementação da energia nuclear, que é de 5.000 dólares. Ao passo que a energia eólica onshore, que já está mais bem estabelecida e não apresenta tantos desafios, fica entre as 3 mais baratas, a 1.600 dólares por quilowatts. Isso mostra também uma necessidade de mais projetos de pesquisa e desenvolvimento nessa área. Lembrando aqui, as torres eólicas utilizadas no presente estudo são uma turbina aerogeradora da Siemens Gamesa de 10 megawatts e uma outra da General Electric de 12 megawatts. Esses são os dados de capacidade e especificações técnicas das duas turbinas. A gente pode ver a Liad-X, que é da GE, com 12 megawatts, a outra com 10, e ambas estão para a classe de vento 1B, que, em suma, é uma classe de vento que, para ser implementada e fazer sentido economicamente, precisa de velocidades médias anuais do vento na região, isso na altura dos rotores, que é por volta de 200 metros, né, como a gente pode ver. Eles precisam de ventos acima de 10 metros por segundo, de vento médio anual. Bem, agora um panorama dos Atlas do Potencial Eólico Brasileiro. Bem, o Atlas de 2001, ele compreendeu dados amostrais desde 1983 até 1999, então é um espaço amostral de 15 anos, e foi utilizado o software Mesomap, com inclusão de relevo, rugosidade introduzida por classes de vegetação e uso do solo, interações térmicas entre a superfície terrestre e a atmosfera, incluídos os efeitos de vapor d'água, ondas orográficas, ventos convectivos, brisas marinhas e lacustres e ventos térmicos descendentes de montanhas. Bem, os resultados foram só para alturas de 50 metros e os princípios físicos adotados foram os de conservação de massa, momento e energia, mudanças de fase no vapor d'água e módulo de energia cinética com turbulência, que simula os efeitos viscosos de estabilidade térmica no gradiente vertical de vento. Bem, esses princípios então foram aplicados aos dados de entrada, cujos principais foram a topografia, o uso do solo e o índice de vegetação por diferença normalizada. Já para o Atlas de 2017, foi utilizado outro software, que é o modelo Brans na sua versão 5.2, para estimar o potencial eólico do Brasil em altitudes de 30, 50, 80, 100, 120, 150 e 200 metros. Foram também adotadas duas principais áreas de simulação, a Amazônia Ocidental, com uma resolução de 15 por 15 quilômetros, e a que compreende todo o resto da extensão nacional, com resolução de 5 por 5 quilômetros. A resolução temporal do Brans é horária. Bem, esse modelo ele é acoplado ao CCAT, que é um modelo de transporte e transformação química de gases e aerossóis, integrado também ao JOULS, que é o Joint UK Land Environment Simulator. As informações de rugosidade utilizadas por esse modelo foram fornecidas pelo INPE em formato GeoTIFF. Eles ajustaram os dados com o método de ajuste da correção do viés médio. E o Atlas do Potencial Eólico de 2001 foi usado na etapa de validação do modelo, juntamente com estações automáticas de diversas instituições. Bem, aqui uma lembrança dos cálculos utilizados no estudo. Primeiro, a lei logarítmica, onde a gente pega uma altura de referência para a gente poder fazer os cálculos das medidas nessa altura de referência para a gente poder passar para a altura de 200 metros e a de densidade de potência com o coeficiente de Betz,
que é uma fórmula que nos dá a densidade de potência disponível para as turbinas eólicas poderem gerar na região. Aqui a gente pode ver um mapa onde constam as 23 estações do Banco de Dados Ambientais da UERJ e suas respectivas coordenadas. Então a gente tem, ao longo da costa inteira, bem dizer, estações. E aqui são as estações do Peniboia que foram utilizadas no estudo, e que estão ao largo da costa, e então aqui está no mapa também com suas respectivas coordenadas. Esse daqui é um slide para explicar o Z0 da nossa fórmula, que é o parâmetro de rugosidade do terreno. Eles foram obtidos com base no mapa de rugosidade utilizado para o Atlas de 2017. Então, basicamente, o que isso significa que, dependendo do lugar, diversas classes de vegetação e uso do solo, né, aparecem, então esse fator muda para a gente poder fazer os nossos cálculos. Então aqui estão todos eles presentes. Agora para os resultados. Bem, nessa primeira tabela a gente pode ver a velocidade média anual calculada com base nas medidas in situ. Então essa daí já é a VMA para 200 metros e a VMA simulada pelo Atlas. Nessa tabela, a gente pode ver claramente que existem alguns destaques a serem feitos em primeiro momento. Aqui a gente pode ver em verde, circuladas, as estações que menos apresentaram uma variação percentual, ou seja, uma diferença entre a VMA calculada com base nas medidas in situ e a VMA simulada. Então a gente pode destacar a estação de Soure, São Luís, Macau, Porto de Pedras, Aracaju e Vitória como as estações que tiveram menor variação percentual. E também tivemos o outro oposto, com as estações de Campos e Uruçanga, que apresentaram muita diferença. A de Campos apresentou uma diferença de 316,58 de variação percentual, e a de Uruçanga apresentou uma variação percentual de 156,29. A gente também pode ver as respectivas densidades de potência para cada região. Bem, agora um gráfico para explicar um pouco mais. Aí a gente evidencia também, por exemplo, a estação de Campos teve uma grande variação percentual, mas de maneira geral os dados compreendem aí nas simulações entre um pouco abaixo de 4 metros por segundo até um pouco abaixo de 10. Outra coisa que a gente também pode ver é que a única estação aqui que pode compreender os dados para serem utilizados no estudo de viabilidade das turbinas aerogeradoras é a estação de Natal. Ela está aqui, ela tem velocidade média anual de 11,65 metros por segundo. Então essa daqui é um ótimo indicativo para a gente poder fazer o nosso estudo. Bem, aqui é um histograma de distribuição normal dos erros percentuais entre as VMAs simuladas e as VMAs calculadas a partir dos dados in situ. Então, o que a gente está mostrando com esse gráfico? Que, na verdade, a maioria das estações está ali num horizonte de menos de 50% de erro. Então, apesar de ter uma ocorrência de 316 e outra de 197, que foram erros muito grandes, a maioria está ali dentro de uma normalidade, uma variação percentual não muito alta. Aqui a gente pode também destacar o desvio padrão, que foi de 80,83. Então, a gente pode visualizar claramente, com base inclusive no gráfico anterior, que apesar de existirem mais estações com erros percentuais abaixo de 50%, algumas regiões do país não apresentaram um grau expressivo de semelhança entre a VMA simulada e a VMA calculada com base nos dados in situ, principalmente nas regiões sudeste e sul do país. Então é o que a gente pode ver nesse gráfico. A gente vê que no nordeste do Brasil, a gente tem uma boa correlação do modelo, que é uma coisa simulada, com as estações, enquanto na região sudeste e sul, a gente ainda precisa desenvolver
mas os modelos que, embora sejam pioneiros e de muita importância para o país, ainda precisam de algumas modificações para representar mais fielmente a realidade. Agora, aos dados do PNBOIA. Aqui, de cara, inicialmente, a gente pode destacar a estação de Cabo Frio e como é importante ter uma quantidade, um espaço amostral de dados que seja utilizável. A estação de Cabo Frio, do PNBOIA, teve 73,23% do espaço amostral de velocidade média anual do vento inexistente. E os outros 26,77% restantes apresentaram medidas constantes abaixo de 0,9 metros por segundo. Então, claramente, isso mostra que provavelmente tinha um erro com os medidores dessa boia. E para a gente obter, por exemplo, fazendo uma extrapolação aí do horizonte de tempo, se a gente fosse traçar uma normal climatológica, né, com 30 anos de dados, isso considerando que os dados fossem ininterruptos e sem erros, né, a gente precisaria de 112 anos de coleta para a gente utilizar dados de uma boia assim com esse tempo de downtime. Aqui, agora a gente pode ver que das estações do PNBOIA, a única que estava compreendida dentro da área simulada pelo Atlas Eólico de 2017 foi a estação de Recife. E aqui a gente pode ver a VMA calculada com base nos dados in situ, foi de 8,53 metros por segundo, enquanto a simulada foi de 6,12. Então ela também se encaixa nessa variação de menos de 50%. E no gráfico a gente pode ver a estação de Recife do PNBOIA, que já fica em mar aberto, e a do Banda UERJ, que é uma estação costeira. Elas têm um erro percentual semelhante e dados de vento ali relativamente parecidos. Agora, para as demais estações, aqui agora a gente pode destacar a estação do PNBOIA de Rio Grande, que apresentou dados de velocidade média anual calculados com base nos dados in situ. Então, já é a nossa velocidade, lembrando que já é a nossa velocidade para 200 metros, de 10,95 metros por segundo de VMA. Então, é um local promissor para uma possível instalação de um empreendimento eólico dessas novas tecnologias aerogeradoras. Então, lembrando, foram as de Rio Grande e a de Natal do Banda UERJ, que foram as promissoras para um estudo como esse. Algumas considerações dos dados do estudo é que esses dados de velocidade obtidos ao longo do estudo possibilitam uma boa base para cálculos preliminares de geração de energia de natureza eólica. Além disso, apesar de parâmetros como o comprimento de Monin-Bukov serem capazes de corrigir subestimações da velocidade do vento para condições atmosféricas estáveis ou superestimações em condições instáveis de atmosfera, segundo estudos pretéritos, para alturas maiores do que 140 metros, a teoria de Monin-Bukov se mostra inadequada. Então, partindo já para as nossas conclusões, é que de todas as estações meteorológicas analisadas nesse estudo, a única estação que proporciona uma certeza na razão direta da localidade aliada à velocidade média do vento a 200 metros é a estação de Rio Grande, do PNBOIA. Uma outra estação que apresentou uma VMA maior que 10 metros por segundo foi a de Natal, do Banda UERJ, embora esteja situada na costa. E isso é um indicativo promissor de que provavelmente é viável considerar um projeto eólico offshore ao largo da costa do Nordeste brasileiro também. Vale a pena mencionar aqui também que existe esse estudo do Sul, em 1981, de modelos para estimar ventos longe da costa. Foram desenvolvidos por esse pesquisador e pelos colaboradores. Um modelo com base na lei logarítmica, que foi a que a gente usou nesse estudo, e um outro com base na lei da potência. Então, para um possível estudo de viabilidade com base nas estações costeiras, de como a gente vai ter um cenário lá no mar aberto, né, para turbinas offshore, a gente pode também usar os dados desse mesmo estudo para poder usar esses modelos desenvolvidos pelo pesquisador. Então, voltando aqui, só para relembrar as nossas duas torres sendo utilizadas, a gente tem a nossa densidade de potência destacada para essas duas localidades. A de Natal, a gente tem uma densidade de potência de watts por metro quadrado,
de 574,98 watts a cada metro quadrado dentro daquela região, e de Rio Grande, da estação de Rio Grande, de 476,92 watts por metro quadrado. Ambas as regiões são capazes de ostentar uma produção de energia por turbina considerável. Se a gente projetar uma produção a 25% da capacidade de cada turbina, o valor inferior é divulgado, inclusive, pelas empresas, pela General Electric e pela Siemens Gamesa, de capacidade para turbina. A geração de energia em megawatt-hora vai ser de 26.280 megawatt-hora para a Aliad X, que é a turbina da GE, e 21.900 megawatt-hora da Siemens Gamesa. O que isso significa, né? Se a gente fizer um breve estudo de uma possível implementação de um parque eólico ao largo da costa sul do Brasil, tendo como base a metodologia desenvolvida por Pimenta, Kempton e Garvin em 2008, e considerando a plataforma continental só de 50 a 100 metros na proximidade da Lagoa dos Patos, com um espaçamento de turbinas de 1,5 km², e considerando também uma área de 20.854 km², então, segundo a metodologia anterior, essa é a metade do espaço utilizado naquele outro estudo, a gente teria uma produção de 164,6 gigawatts de energia utilizando a Aliad X e 137,2 gigawatts para a turbina da Siemens Gamesa. Isso significa que, operando novamente com eficiência de 25%, então o que a gente quer fazer aqui? A eficiência de 25% significa contar com épocas do ano em que as turbinas não vão estar produzindo tanta energia eólica. A gente teria uma produção de 360.474 gigawatt-hora, uma quantidade capaz de substituir por completo a quantidade de energia proveniente de fontes não renováveis do Brasil, que era de 106 gigawatt-hora em 2018, restando ainda uma produção capaz de atender a aproximadamente 50% da oferta interna de energia do Brasil para o mesmo ano. Então, a gente pode ver que o potencial eólico do Brasil é muito promissor. Como proposta de trabalho futuro, a gente pode dizer aqui para usar um modelo atmosférico acoplado a um modelo oceânico, usando parâmetros de estabilidade como comprimentos de Bonney-Bukov, turbulência e etc., forçando condições de contorno com os dados de TSM, para a gente poder investigar o porquê, por exemplo, das estações como de Campos e Uruçanga ter dado tanta diferença. Então, a gente já aplica assim, correções de regionalidade, né, numa possível proposta de um estudo futuro. A gente pode ver aqui que, como já foi dito, o potencial eólico costeiro do Brasil é promissor, e com o desenvolvimento de novas tecnologias, incentivos fiscais e consequente diminuição do preço de instalação e operação de fazendas eólicas offshore e costeiras, essa modalidade de geração de energia pode ser empregada para adicionar maior robustez ao nosso sistema elétrico nacional. Esse fato também tem a capacidade de retirar a magnitude da nossa dependência em outros sistemas de geração que dependem de fatores como regime de chuvas, preço médio de minérios e radiação solar, aliado também à vantagem da utilização da nossa zona econômica exclusiva de forma consistente. Então, essa foi a apresentação. Muito obrigado a todos os participantes. Aqui estamos com as nossas referências bibliográficas. E esse é o fim da nossa apresentação. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Outra coisa também, se você quiser ver o texto na íntegra, eu vou deixar também ele aqui linkado na descrição do vídeo para você poder baixar e ler. Então é isso, pessoal. Eu sou Arthur Romeu e até a próxima.